Boa tarde. Muito boa tarde. Deixa-me ver se está aqui alguém. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Daniel. Tudo ok? Quinta-feira, boa tarde, Sara. Quinta-feira, cá estamos nós para mais uma aulinha, certo? Então, como é que está a correr? Está a correr tudo bem? Bem? Está indo? Ok, muito bem. Boa tarde também, Cristiana. Hoje, se calhar, vai estar pouca gente. Está toda a gente a pensar no futebol. Ok, sem problema. Logo que a gente depois tem a base de avaliação em relação àquilo que a Sara está a dizer ali. Portanto, logo depois que uma pessoa na Drybox consiga ver que vocês praticaram e fizeram as coisas direitinhas, certo? Que é para termos, obviamente, uma opinião formada em relação ao vosso nível de preparação e à vossa formação. Ok, já sabem, 2 minutos iniciamos, ok? Ninguém quer pôr alguma dúvida? Daniel, Helder, Sara, alguma dúvida antes de começarmos? É só sacar peões, então? Ok. Vamos então. Exato. Vou só dar aqui uma passagem no WhatsApp. Ok. Ok. Pronto. Exatamente, sem fazer muito pó. Ora bem, portanto, estamos na aula 14, certo? Aula 14 da turma fevereiro 24, para vocês, obviamente, se situarem. Embora, como vocês saibam, é uma aula aberta a todos os grupos do WhatsApp e é a aula da continuação. Portanto, na terça-feira iniciaram a unidade 3. Portanto, hoje é a continuação da unidade 3 e só vamos terminar essa unidade 3, ou seja, só vão terminar esta unidade 3 na segunda-feira. E é a aula onde vamos falar na verificação da pressão e piso dos pneus. Portanto, vamos começar por falar nos pneumáticos, na mudança de roda e procedimentos em caso de terem que substituir uma roda, certo? Ou basicamente a teoria, como é óbvio. Depois, em relação à parte das avarias mais frequentes, o que vamos falar aqui é simplesmente, por exemplo, a verificação do nível de óleo, por exemplo, se fundir uma luz, se o carro não tiver bateria, a situação, por exemplo, portanto, vai ficar até já praticamente falado e depois, se calhar, não vamos até durante a aula falar mais nesse tipo de situações. Portanto, são avarias que podem acontecer casualmente e que é de fácil resolução e que normalmente vocês podem no fazer sem se deslocar a uma oficina, ok? Pronto. As chapas de matrículas e iluminação já falámos. Todos os veículos a motor que circulam na via pública têm que ter matrícula, com exceção do trator-carro, ok? E depois os reboques, alguns reboques têm que ter matrícula própria. Pronto, isto é o principal. Depois, vamos passar logo para a parte das inspeções. Okay? Inspeções que não têm nada a ver com revisão. Uma coisa é vocês fazerem a revisão do vosso veículo, levarem-no à marca, à oficina e procederem à substituição dos fios, à substituição do óleo, etc. Isto é inspeção, ok? E como ali diz, é obrigatório. Portanto, vamos ver datas, que tipo de veículos é que tem que ir inspeção, se podem, o que é qual é as deficiências que dão aprovação e a partir de quantas deficiências é que dá a reprovação, que tipo de deficiências é que existe, que tipo de documentação é que vocês têm que entregar, etc. Depois, a parte da proteção do ambiente, que aqui foi a parte que nós já falámos, quando falámos no MSR, a maneira como conduzimos, a maneira como tratamos o nosso veículo, certo? Os cuidados que temos com o mesmo, se fazemos acelerações bruscas, travagens bruscas, etc. Obviamente
não estamos a proteger o ambiente. Portanto, a maneira como nós conduzimos o nosso veículo e tratamos o nosso veículo, obviamente vai fazer uma grande diferença também na proteção do ambiente. Vai gastar mais óleo, vai gastar mais combustível, é pior para a nossa carteira e é pior também para o ambiente. E vamos terminar a aula falando no transporte de passageiros e carga, como é que os passageiros devem entrar e sair dos veículos, como é que o veículo deve ser carregado e descarregado, e como é que essa carga e como é que esses passageiros têm de ser transportados no veículo. Ok? Portanto, isto é o essencial, sendo que até esta parte, e vamos falar depois nos equipamentos de proteção, vai ser reforçada, ou seja, vocês na próxima aula é que vão ficar segurança ativa, segurança passiva, o que é, que elementos é que fazem parte de uma e da outra. E vamos também, por exemplo, falar na situação do motociclo, ok? Portanto, isto já é, como vocês estão a ver aí, os objetivos da próxima aula. Portanto, esta parte final da aula vai ser o início, ok? Digamos, e depois vai ser concluído, vai ter o início nesta aula e depois vai ser concluída na próxima aula, ok? Ora bem, vamos então iniciar e desde já peço um bocadinho de paciência para a qualidade do vídeo, mas simplesmente, como este vídeo foi dos mais compridos, tem cerca de 50 minutos e vocês como estão a ver aí, ficou assim um bocado tremido. Deixem-me só ir aqui buscar outro, porque eu preciso do outro vídeo, o final do vídeo da aula passada, que é para vos ter imagens elucidativas da situação da mudança de roda. Ok. Um bocadinho que está a carregar aqui o outro vídeo. Portanto, nós terminamos a última aula falando no sistema de suspensão e um dos componentes do sistema de suspensão eram os pneumáticos. Certo? Portanto, é no seguimento dessa situação do sistema de suspensão que nós falamos então nos pneumáticos. Posso-vos dizer que, inclusive, há um ou outro examinador que, no dia do exame de condução, é obrigatório fazerem três tipos de perguntas, ou três perguntas, e uma das perguntas que normalmente é executada, que às vezes eles fazem, que é 3 coisas que devem ser verificadas num veículo antes de fazerem uma viagem longa. Então vem logo nível de óleo, nível de água e pneus. E eles depois perguntam, nos pneumáticos, o que é que deve ser verificado? Ok? E vocês dizem, devem ser verificado a pressão tem a ver com o ar do pneu, e o relevo. O relevo tem a ver com aquelas fissuras que o pneu tem, que devem apresentar um X de relevo mínimo, que vamos já falar, certo? A partir do momento que chegam a esse relevo mínimo, vocês têm que o substituir. Costuma-se dizer o pneu está a ficar careca. Portanto, é uma expressão que se utiliza. Portanto, o que se verifica nos pneus, para além da pressão e do relevo, é depois se eles têm papos, se eles estão em bom estado. E bom estado não implica, até podem estar com muito relevo, certo? Mas já terem ali um papo qualquer, certo? Ou seja, bateram no passeio e ele ficou ali com uma bola, ou já ter um rasgo, um lanho, e possivelmente ele vai ser mais provável ele rebentar, certo? Portanto, vamos ver também já esta situação toda. Em relação à situação dos pneumáticos, em relação à pressão, a pressão tem que ser verificada principalmente quando os pneumáticos estão frios, isto é mais à frente, para dar uma pressão mais exata, a pressão dos pneus, ok, deve ser verificada enquanto eles estão frios. Agora, importante vocês também saberem, e isso é uma indicação que vos é dada ou no livro de instruções do veículo, ou, que é o mais fácil, há um autocolante colocado normalmente ou na tampa de combustível, quando vocês abrem, ou no rebordo da porta, quando vocês abrem a porta, por ver se tem lá um autocolante, certo? Em que vos diz, perante as medições, ou seja, as dimensões do pneu, que aí sim está nos documentos do veículo, este veículo deve utilizar o pneu XPTO, certo? Dentro desses pneumáticos depois, e nesse autocolante tem a pressão, os intervalos de pressão, ou seja, o mínimo e o máximo tolerável para esse pneu.
Como é que vocês devem regular entre o mínimo e o máximo, dependendo de se esse veículo normalmente anda com mais passageiros, ou com mais carga, ou com menos carga. Anda com mais carga, nós regulamos dentro desse limite mínimo e máximo, regulamos para mais próximo do máximo. Ok? Se andar sempre só, por exemplo, só com o condutor, aí já podemos regular para a pressão mínima dentro desse intervalo. Tendo consciência, ok, que depois, se tivermos pressão a menos, ou seja, uma pressão inferior à recomendada, isso pode originar um sobreaquecimento do pneu. Ou seja, ele aquece. Vocês olham para o pneu, ele está todo vazio, assenta todo no chão, começa a rolar, começa a aquecer. Ou seja, um pneu, são perguntas de exame, um pneu com pouca pressão aquece mais depressa. Ok? Porque, aliás, é por isso que muitas vezes vocês andam aí na via e veem bocados de pneu. O rebentamento de um pneu, certo? E ele desfazer-se, ele pode acontecer, o rebentamento pode acontecer com pouca ou com muita pressão, como nós vamos ver. Mas quando vocês veem bocados de pneu espalhados, normalmente é associado a ter pouca pressão e o pneu começou-se a desfazer. Porque quando é muita pressão, ele rebenta, pousa e vocês param e o pneu fica intacto, só rebenta naquele sítio. Quando é com menos pressão, o rebentamento normalmente origina o desgaste, ou seja, o espalhar de bocados de pneu pela via. Estão a ver aí, neste carro, a pressão estava na tampa de combustível. Abriram e tem lá tipo o autocolante. Ok? Até agora, tudo entendido? Portanto, de pressão a menos, o pneu rebenta por sobreaquecimento. Aquece mais depressa. Isto é tudo perguntas de exame. Pelo contrário, se a pressão for a mais, ok? Pelo contrário, se a pressão for a mais, ou seja, acima do regulamentado, o pneu simplesmente faz isto. É como vocês, quando vocês começam a encher o balão, ele fica redondinho. Quando começam a encher demais, o balão começa a empinar. O pneu é igual. Quando começam a encher demais, simplesmente o pneu faz isto. Ou seja, em vez de ser assim, faz isto. Quer dizer que só a parte central do pneu é que vai rolar, é que vai estar em contacto com o solo. Para além de termos menor aderência, para além de haver um maior desgaste da parte central do pneu, o pneu vai rebentar, ou é mais provável rebentar, porque um buraco, um passeio, como está ali já cheio demais, em contacto com outra superfície mais áspera, obviamente e normalmente origina o rebentamento do pneu. Portanto, vai rebentar por sobrepressão. Reparem, sobreaquecimento quando tem pressão a menos. Sobrepressão com pressão a mais. Rebenta por ter ar a mais. Ok? Isto tem a ver então com a pressão. Depois temos então a ver o relevo. O relevo mínimo, certo? Aquela espessura mínima, certo? Que é quando a parte de cima do pneu está quase a chegar, a igualar a parte desse relevo, certo? 1,6 milímetros. Ou seja, o relevo mínimo para automóveis ligeiros é de 1,6 milímetros. No caso dos pesados e dos motociclos, esse relevo mínimo é de 1 milímetro, ou seja, deixam ir até ao 1 milímetro. Quando chegar aí, ponto de gripe, o que é que eles chamam de ponto de gripe? O pneu está a ficar careca, temos que o substituir. Portanto, relevo mínimo, automóveis ligeiros, 1,6 milímetros, relevo mínimo, automóveis pesados e motociclos, 1 milímetro. Depois, a situação, que eu agora vou puxar um bocadinho para trás, em relação à mudança da roda em caso de emergência, não esqueçam, primeiro, procurarem, se possível, um local o mais seguro possível para fazerem essa mudança de roda, ok? Tentarem imobilizar o veículo em segurança. Depois, sendo necessário,
sinalizar o veículo. Não se esqueçam, vamos reforçar, mas vou começar já. Deixem-me saber o que é que está aqui. Ok. Portanto, vamos reforçar amanhã, desculpem, na próxima aula vai ser reforçado isto que vamos falar aqui, que é como é que nós sinalizamos então o nosso veículo em segurança e como é que o podemos deixar em segurança. No sentido de torná-lo mais visível. A utilização do triângulo. Não se esqueçam, luzes de perigo, depois colete, e depois de colete vestido, certo? Colocarem o triângulo. O triângulo nunca pode ser colocado a menos de 30 metros do veículo, nunca pode ser colocado a menos de 30 metros do veículo, mas a condição principal é ser visível a 100. Ou seja, imagina que tem uma curva, tem que colocar, se calhar, o triângulo a 40 ou a 50 metros. Nunca a menos de 30, mas o triângulo tem que ser sempre visível a 100 metros. Depois, é o que vocês estão a ver. Preparem, tirem o pneu suplente, tirem o macaco, tirem a chavinha, vou pôr aqui um bocadinho em pausa, tirem a chave para desapertar as porcas, portanto, retirem toda essa situação do veículo, certo? E depois sim vamos proceder. Não se esqueçam que também é importante, vocês, é claro que isto já não é tão obrigatório como era antigamente, alguns veículos agora até nem pneu suplente têm, outros têm aqueles pneus suplentes muito pequeninos, em que simplesmente servem para vocês mesmo de transição, mas o que dizia a lei é que vocês tinham que ter no mínimo, ou seja, os 4 pneus que estão a circular em condições e terem um suplente na mala em condições de que, se for necessário, vocês o possam utilizar. Portanto, não adianta também ter lá um pneu suplente e ele depois não estar em condições para rolar, para circular. Ok? Pronto. Vamos então, antes de levantarem o veículo, certo? Vocês, como vocês vão ver aqui, eu vou puxar aqui até um bocadinho para trás, certo? Vocês, antes de levantarem o veículo, têm de desapertar as porcas. Portanto, aqueles parafusos. Certo? Portanto, antes de levantarem o veículo, começam a desapertar as porcas. Há uma pergunta, inclusive, de exame, okay, que tem a ver com para que lado é que enrosca, para que lado é que aperta ou para que lado é que desapertam as porcas. É vocês pegarem numa garrafa de água ou numa garrafa qualquer e verem para onde é que aperta a tampa e por onde é que desaperta. Portanto, desenrosca ou desaperta para a esquerda, aperta para a direita. Enrosca as porcas enroscam-se para a direita, apertam para a direita e desenrosca-se para a esquerda. Como vocês estão a ver aí, para a esquerda é que elas estão a desapertar. Sara, normalmente o pneu de suplente, obviamente, é adequado para aquele tipo de veículo. O que acontece às vezes é que às vezes vocês substituem-no, certo? Tiram, às vezes até há pessoas que metem até com uma janta igual, certo? Pronto, não há problema nenhum, só que depois utilizam numa vez, depois vão meter o novo, ok? Como puseram. E ele rola e acaba por aquele pneu estar ali ou muito tempo ou já teve desgaste e acaba por não ficar, depois não estar em condições quando o voltarmos a utilizar. Percebes? Se nós utilizarmos só momentaneamente e ele não andar ali, ele vai gastar pouco e vai durar muito tempo, certo? Mas às vezes há pessoas que o trocam, percebes? Metem já uma janta igual, etc. E depois vai-se danificando e vai estragando, não é? Porque um pneu também parado também acaba por estragar, ok? Sim, é um pneu normal. Há uns que vêm, quando vem da origem, a maior parte dos carros, alguns até agora até nem traz. E outros trazem aqueles muito fininhos, que até diz lá, tem um autocolante amarelo a dizer 80. Quer dizer que a partir do momento que tu utilizas aquele pneu, tu não podes ultrapassar aquela velocidade. Portanto, é o índice de velocidade daquele pneu suplente. Ok? Agora, há pessoas que tiram esse e metem logo o outro normal, igual aos que estão a circular, e maravilha, espetacular, certo? Mas depois esse também se desgasta, ok? Exato. Há uns que têm, mas é aconselhado, só que é momentaneamente. Aquilo basicamente é para te obrigar a tratar logo das coisas, não vais andar dias com um pneu daqueles, não é? Certo? É completamente diferente dos outros que estão a rolar. Ok, portanto, desaperta as porcas,
Não se esqueçam, desapertar para a esquerda, apertar para a direita, um bocado cada uma, não é? Obviamente desapertar logo todas. Portanto, dar um desaperto, ainda com o pneu no chão. Depois, com o macaco, subimos o veículo, certo? E quando subirmos o veículo, simplesmente vamos retirar o resto das porcas. Agora, tenham atenção, lá está o tal pneu que a Sara estava a falar, tenham atenção que vocês têm que subir o veículo de maneira a que depois o pneu que vocês vão inserir, certo? Caiba, não é? Senão, não tem que se preocupar só que o que lá está consiga sair. Tem que se preocupar também que o que vão inserir entre. Portanto, levantem logo de uma vez o veículo de maneira a sair e entrar o veículo, coisa correspondente. Ok? Pronto. Depois, inserem novamente o pneu novo, certo? Retiram o que está furado, inserem e depois começam a apertar. E aqui eles dizem que deve ser em cruz, como vocês estão a ver aí. Portanto, em cruz começam a apertar um bocadinho as porcas, não esquecendo que só depois de baixarem o pneu, o macaco, certo? Baixarem o macaco, o pneu assentar no chão, é que vocês têm que dar o aperto final já com ele, como vocês, que é o que está a acontecer agora. Portanto, eles estão a apertar, a dar o aperto final nas porcas e que fique bem apertado, que é para depois o pneu não andar sempre a sair. Ok? Entendido? Depois não se esqueçam, arrumar tudo na malinha, recolherem o triângulo, certo? E irem à vossa vida. Não se esqueçam do triângulo, porque ele ainda é caro. Ok? E podem precisar dele para outra vez. Correto? Entendido? Podemos avançar? Dos pneumáticos, está tudo esclarecido? Não se esqueçam da situação da direção desalinhada, ok? Já falámos, possivelmente, quase certeza absoluta, está no vídeo da aula anterior, em que essa direção desalinhada provoca desgaste na parte lateral dos pneus. Portanto, pressão a mais, desgaste na parte central, pressão a menos, desgaste por ele todo, que até começa-se a desfazer, e quando há direção desalinhada, quando há ali uma divergência ou uma convergência das rodas, certo? Desgasta a parte lateral dos pneus. Okay? Isto é muito importante, porque são situações cruciais. Vamos então agora aqui para o vídeo das inspeções. Já agora, registrem já aí a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave número 85. 85. Sara, não é uma pressão errada. Uma pressão errada, por exemplo, se há um pneu que está mais baixo do que outro, o carro realmente foge e notam quando largam a direção foge, mas isso não quer dizer direção desalinhada. Isso pode ser, ou seja, quando o carro foge, pode ser direção realmente desalinhada, mas também pode ser muitas vezes só uma roda não equilibrada, pode ser um pneu mais vazio do que outro, certo? E isso também provoca. Agora, uma coisa não está relacionada com a outra. Não quer dizer, ok, eu tenho um pneu mais baixo, provoca a direção desalinhada. Não, a direção desalinhada normalmente acontece quando vocês batem só com uma roda num buraco, ou batem no passeio e a roda fica logo assim meia coisa e já está, e a direção já não fica bem alinhada. Certo? Ou lombas mais depressa, qualquer coisa. Ok? Vamos então às inspeções e eu aqui vou começar de novo. Ok, muito bem. Em relação às inspeções, certo? Primeiro, são importantes, daí serem obrigatórias, porque simplesmente servem de controlo a ver como é que vocês tratam também o vosso veículo. Basicamente vocês têm que ver as inspeções como uma ajuda. Uma ajuda a muitas vezes vocês descobrirem alguma anomalia que às vezes nem senta nem é visível e que obviamente vos pode afetar em muita segurança na condução. Portanto, estas inspeções visam confirmar com a regularidade dos prazos que vão ser estabelecidos, que vamos já ver, certo? A manutenção das boas condições de funcionamento e de segurança de um veículo. Visam confirmar com regularidade a manutenção das boas condições de funcionamento e de segurança do veículo.
posso-vos dizer que são basicamente inspecionados desde sistema de direção, o sistema de travagem, a situação dos gases libertados, se o carro tem folgas, se o carro está a perder óleo ou combustível, portanto, se notam alguma sujidade por baixo do veículo, a eficiência das luzes, portanto, se estão em funcionamento, se a altura está correta, se iluminam o grau que devem iluminar, ok? Portanto, são tipo de testes que são feitos para que haja uma maior segurança e que o veículo circule com maior segurança. Depois, importante também saberem onde é que têm de realizar essas inspeções. Não especificamente no centro de inspeções da área de residência, portanto, que é uma pergunta que sai, mas simplesmente têm que efetuar essa inspeção num centro especializado, ou seja, num centro creditado, que tenha autorização para fazer esses tipos de inspeções. Por isso é que eu digo, nós vamos de férias para o Algarve, o nosso veículo precisa de fazer a inspeção, procuramos lá um centro de inspeções. Ok? Portanto, não precisa, não necessita, não é obrigatório ser num centro de inspeções da área de residência. Depois, documentação que vocês têm que apresentar, certo? Portanto, é obrigatória a apresentação do vosso documento automóvel, ou seja, do documento único automóvel, e se esse veículo já tiver tido uma inspeção, ou seja, não sendo a primeira vez que tenham que ir à inspeção, simplesmente têm que levar a ficha da última inspeção, que vamos já ver, vocês vão já ver exemplos de fichas de inspeção. Portanto, só é o único documento, não têm que apresentar seguro, certo? E o único documento que têm que apresentar é simplesmente o documento único automóvel, o certificado de matrícula, okay? Cada vez agora tem nomes diferentes, até existe a moda antiga o librete e o título de registro, agora já existe aquele desdobrado ele em 3, e agora, que era o que eu queria dizer, já existe tipo um cartão de cidadão do veículo, não é? Que é tipo o nosso cartão de cidadão. Portanto, já está, já podem aparecer 3 tipos de documentos de certificados de matrícula, ok? Portanto, é a apresentação desse documento e se não for a primeira inspeção que vocês tiveram que realizar, portanto, se esse veículo já tiver uma inspeção anterior, tem que também levar a ficha da última inspeção. Depois, importante, e que vos pode sair, a situação dos prazos. Ou seja, importante saberem que tipo de veículos é que têm que ir à inspeção. Todos os automóveis, portanto, tudo que seja ligeiro, automóvel ligeiro ou automóvel pesado, tem que ir à inspeção. E, pela nova lei, embora ainda não esteja a acontecer, exatamente, Sara, é importante. Embora, como eu estava a dizer, já exista na lei, mas não está, não é aplicado ainda, ou seja, ainda não existem centros a fazer inspeções, os motociclos, que a primeira lei dizia que eram os motociclos acima dos 250 centímetros cúbicos, eles agora já querem alterar para os motociclos acima dos 125. Portanto, a inspeção em termos de lei, já é obrigatória a todos os motociclos acima dos 125 centímetros cúbicos. Ainda não há centros de inspeção a fazê-lo. Portanto, basicamente foi rebocado e foi adiado mais um ano. Era para o início deste ano, pelos vistos já avançou outra vez mais um ano, possivelmente. Portanto, continua igual. O que vos tem saído normalmente é em relação aos automóveis ligeiros e, desculpem, a todos os automóveis, ligeiros e pesados, e depois, exatamente, Sara, Portugal, e depois existe a situação dos reboques, os semi-reboques, os reboques dos veículos pesados, certo? Esses, os que têm matrícula própria também são obrigados a fazer a inspeção. Prazos, então. E aqui podemos até fazer isto. Portanto, ligeiro de passageiros, tem que ir à primeira inspeção ao fim de 4 anos. Ou seja, imaginem que vocês compraram um carro novo em 2022, ok?
Em 2026, portanto, após 4 anos, até ao dia e ao mês, portanto, não é o mês todo, se lá diz que o carro é de dia 2 do 3, vocês têm que ir até dia 2 do 3, 4 anos após a data da primeira matrícula. Portanto, 4 anos. Depois, 2 anos. Por exemplo, o mesmo carro, e até vos posso pôr aqui por baixo. Ok. Por exemplo, 2022. Oh, desculpem, o carro era de, que é para vocês perceberem, 2022. Aqui fica em 2026. Depois, 2028, certo? Depois, outra vez 2 anos. Acho que já vai dar asneira, pronto. Passou para ali, vocês percebem, não percebem? Portanto, 2 anos. O que é que acontece? 2028, 2030. E a partir daqui é todos os anos. Portanto, automóvel ligeiro de passageiros, 4 anos, 2, 2 e depois todos os anos. Se for ligeiro de mercadorias, é 2 anos e depois todos os anos. Ou seja, imagina 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Certo? Estão a entender? Aqui, pesados de mercadorias, pesados de passageiros, transportes públicos, por exemplo, táxi, Uber, ok? Depois, veículos prioritários. Veículos de instrução. Portanto, carros da escola de condução. Ok? Estes aqui é... Se eu conseguisse escrever aqui, ok. Todos os anos. Portanto, estes é todos os anos. 2022, 2023, 2024. E depois, estes a partir do 7º ano passa a ser de meio em meio ano. Entendido ou não? Percebido? Ou seja, imagina 2022, 2023, 2024, 2025, quando chegarem ao 7º ano, é de meio em meio ano, de 6 em 6 meses. Pergunta em relação a prazos. Atenção, estou a falar especificamente de prazos para ir à inspeção. Sei e saia, costuma sair, é de veículos prioritários. Ok? E diz, por exemplo, a ambulância de 2002, quando é que tem que ir à primeira inspeção? E vocês respondem 2003. A outra é igualzinha, a ambulância de 2002. E quando é que tem que ir à inspeção? E diz, após 1 ano, após 2 ou após 3. E vocês respondem após 1 ano. Isto é a única pergunta, ou as únicas 2 perguntas que têm saído em relação a prazos.
Não estou a dizer em relação à inspeção, estou a dizer em relação a prazos. Voltando agora aqui ao vídeo. Ok? Voltando aqui às inspeções, já estão aqui as tais vinhetas, aqui os prazos. Pronto. Devem apresentar-se sempre, como eu disse, até ao dia e o mês correspondente à matrícula inicial, ou podem no fazer até 3 meses antes. Ou seja, mesmo que vocês vão antecipadamente 3 meses, ok? Simplesmente já é válido e já passam para a validade seguinte. Ok? Apresentação do certificado de matrícula, o tal documento automóvel e a ficha da última inspeção, se for caso disso. Quando o veículo vai à inspeção, podem ser anotados 3 tipos de deficiência. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. É mesmo esta a ordem de gravidade. As menos graves é o tipo 1, depois tipo 2 e depois tipo 3. Tipo 1 pode ter até 5. Dá reprovação na inspeção quando um veículo tem mais de 5 deficiências do tipo 1. Portanto, pode ter até 5. Mais de 5 dá reprovação. Do tipo 2 e do tipo 3, basta terem uma. Portanto, dá reprovação na inspeção, uma deficiência do tipo 2 ou uma deficiência do tipo 3. E agora, para vocês perceberem porque é que é pedida a folha da última inspeção, porque também dá reprovação em inspeção se, passado o tempo de vocês voltarem a ir à inspeção, seja repetida uma deficiência do tipo 1. Ou seja, imaginem que na última inspeção vocês tinham aquela deficiência do tipo 1 e passado um ano ou passado 2 anos, quando voltaram a ir à inspeção, ok? Voltaram a ter essa deficiência. Estão reprovados. E daí serem obrigados a levar a ficha da última inspeção. Se passarem, é emitida uma vinheta de cor verde. Se reprovarem, é emitida uma vinheta de cor vermelha. Sendo que, sempre que seja reprovado e seja de cor vermelha, vocês têm 30 dias para comporem a anomalia e voltarem ao mesmo centro de inspeções para eles verificarem se essa anomalia foi corrigida. Ok? Dúvidas? Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo fixe? Tudo certo? Ótimo. Passando à frente. Vamos lá mais. Aqui agora avançar aqui. Ok, muito bem. Como eu falei nos objetivos, 50. Eles são mais caros. Então deves-me 10, Sara. Ficam sempre a perder. Continuando. Proteção do ambiente. O consumo de combustível, o desgaste do veículo, a poluição ambiental depende de diversos fatores. Depende na manutenção que nós fazemos do nosso veículo, ou seja, se levamos ou não à oficina especializada para fazermos o tratamento do veículo, verificar se está bem afinado, se está a gastar o óleo que deve gastar, se está a consumir ter o consumo de combustível, se não tem perdas de óleo, por exemplo, e possa estar aqui na via e está a poluir. Ok? Depois,
Depende também da carga. Por vezes levamos pesos desnecessários do veículo. Quanto mais peso tiver o veículo, mais combustível vai gastar. E muitas vezes andamos lá com coisas a passear no veículo que não nos faz falta nenhuma, por exemplo. Depois, do nosso estilo da condução, se tivermos uma condução mais agressiva, acelerar mais, travar mais, andamos ali, obviamente, o que é que vai provocar? O maior desgaste do veículo. E, obviamente, e é um fator que é diferencial, ou seja, que não depende essencialmente de nós, embora nós tenhamos que ter cuidado, que é as condições da via, não é? Portanto, o condutor deve escolher sempre um itinerário que o faça, por exemplo, tentar ao máximo, e até para nós é bom, por exemplo, estou-lhe a dar um exemplo, evitar congestionamentos, porque o para-arranca, o que é que vai provocar? Maior consumo de combustível. Ok? Portanto, isto são situações como outras que nós já falámos, por exemplo, estarmos a conversar com uma amiga à porta da casa dele porque o fomos levar a casa e estarmos ali com o carro a trabalhar. Estamos a consumir combustível, estamos a poluir o ar. Não é por nada que agora existe o sistema start and stop, em que vocês param no semáforo até, enquanto estão à espera da luz, podem pôr em ponto morto, o carro desliga-se, está desligado, não está a consumir combustível, não está a poluir o ar. Ok? Estão a perceber este conceito de proteção do ambiente? Por exemplo, uma situação, em vez de muitas vezes estarmos a acrescentar óleo ao veículo, muitas vezes o carro precisa do óleo ser mudado e nós, em vez de o mudarmos, acrescentamos. Vamos fazer asneira. Vamos estragar o carro. Ou então, até retiramos em casa o óleo e metemos um novo. Mas o retirar desse óleo, o que é que vamos fazer a ele? Vamos deitá-lo no lixo. Quando ele, se fôssemos uma oficina especializada, ele pode ser, por exemplo, se calhar utilizado, ou reciclado, utilizado noutras situações. Portanto, é este tipo de situações que nós temos que ter em atenção. Por isso é que se deve regularmente, ok, fazermos a verificação dos níveis, quer o nível de óleo, quer o nível de água, ok, andarmos sempre mais ligados ao nosso veículo, termos os máximos dos cuidados com o nosso veículo, para que ele não, acima, não é, do normal, comece a consumir óleo e combustíveis a mais. Ok? Portanto, é útil termos uma correta manutenção do nosso veículo. Ok? Entendido também? Posso avançar para a próxima fase? Ok, vamos avançar então aqui. Ok. Transporte de pessoas e de carga. Vamos começar em relação às pessoas. A entrada e saída de pessoas de um veículo deve fazer-se o mais rapidamente possível. Não é sair a correr, mas o mais rapidamente possível, sem causar perigo ou embaraço para os outros utentes. Devemos sempre, e eu estou a falar, obviamente, e diretamente neste caso específico, para os passageiros transportados no banco de trás. Basicamente é isto que vocês estão a ver aí reproduzido nesta parte do vídeo. Os passageiros do banco de trás, atenção, ainda hoje chamei a atenção um aluno, que por acaso vai a exame amanhã, que eu cheguei, levei os dois alunos a praticar os locais de exame, fomos os dois, ou seja, criámos aquele coisa de eles se conhecerem antes de irem a exame de condução, amanhã somos os dois juntos. Chegámos a uma altura em que trocámos para iniciar o outro e simplesmente não tivemos, já estava a abrir a porta, o passageiro, o aluno que vinha na porta de trás, no lugar de passageiros atrás, certo? Já ia abrir a porta do lado da faixa de rolagem. Ou seja, imaginem, o carro está aí estacionado do lado direito, o carro azul do lado direito, certo? Abrirem a porta, como está a abrir a porta do condutor, mas aí não há volta a dar. O condutor e o passageiro da frente têm que sair para aquelas portas correspondentes. Quem circula atrás, desculpem, quem estiver atrás, obviamente, tem que sair pelo lado permitido à paragem. Ou seja, se encostarmos o carro do lado direito, tem que sair pelo lado direito. Se encostarmos o carro do lado esquerdo, tem que sair pelo lado esquerdo, que é o que vocês estão a ver aí. Daí este desenho.
Depois, não se esqueçam que as pessoas que vocês transportam no veículo têm que ir acomodadas, ou seja, não podem exceder o limite de ocupantes permitidos por esse veículo. Se o carro é de quarto lugar, como vocês estão a ver aí, tem que transportar 4 pessoas. Se for de 5, pode transportar 5 e, obviamente, não podem fazer estas figurinhas que vocês estão a ver aí. Portanto, as pessoas têm que ir bem sentadas e bem acomodadas. Dependendo, que é a parte seguinte, dependendo da altura, ok? E dependendo da idade, altura e idade, essas pessoas transportadas podem apenas fazer uso do cinto de segurança, como podem ter que utilizar um sistema de retenção para crianças. E entra aqui aquilo que até a Sara hoje já pôs uma dúvida qualquer no grupo do WhatsApp. Uma criança que tenha menos de 12 e menos de 1,35m, portanto tem que ter as duas coisas menos, porque se tiver ou mais de 12 ou mais de 1,35m, apenas já só precisa de cinto de segurança. E precisando apenas e só de cinto de segurança, pode ser transportado, quer nos bancos da frente, quer no banco de trás. Portanto, a partir do momento que precisa de sistema de retenção para crianças, cadeirinha, tem menos de 12 e menos de 1,35m. E aí as perguntas que eles fazem. O sistema de retenção para crianças depende. O sistema de retenção para crianças depende do tamanho e do peso. Não, Sara. A altura é saber se ele precisa de... Por isso é que eu estou a repetir isto. A altura, idade, ok? E a altura conta, certo? Para se eles têm que usar cinto ou sistema de retenção. O que faz o tamanho da cadeira é que depende do peso, ok? Do tamanho e do peso da criança. Exatamente. O tamanho. Ok, Sara, é isso. Ok? O sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado ao tamanho e ao peso. Não tem nada a ver a idade. Não tem nada a ver a idade. E é as perguntas que saem que falam em idade e vocês põem certo, errado. O sistema de retenção para crianças não depende da idade. A idade é importante para vocês perceberem se ele precisa de cinto só, ok? Ou do sistema de retenção para crianças. Portanto, crianças com menos de 12 e com menos de 1,35m devem ser transportadas utilizando um sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho e ao seu peso. Existem, e na próxima aula vocês vão ver isso, existem 5 sistemas de retenção para crianças, 5 tipos de cadeirinhas, 0, 0+, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Portanto, escolherem o 0, 0+, 1, 2 ou 3 vai depender do tamanho e do peso da criança. Regra geral, o transporte deve ser feito, o transporte das crianças deve ser feito no banco da retaguarda, embora por lei, apesar de até o veículo ter cintos atrás, porque se não tiver cintos atrás, a lei também permite ser transportado à frente. Mas mesmo tendo cintos atrás, é permitido uma criança até 3 anos ser transportada no banco da frente. Principalmente e normalmente é utilizado quando só vai o progenitor, a mãe, o pai, a pessoa responsável, o condutor e essa criança. Como uma criança até 3 anos é um tipo de criança que requer por parte do condutor uma maior atenção, não faz sentido essa criança ser transportada no banco de trás. Então é permitido, okay? Mesmo que o carro tenha lugares atrás e cintos atrás, é permitido uma criança até 3 anos ser transportada no banco da frente. Cestinha,
virada para o banco e o airbag do lado do passageiro desligado. Portanto, o airbag tem que ir desligado do lado do passageiro, do lado que a criança está a ser transportada, e a cadeirinha tem que ser virada para o banco. Ok? Deixem-me só ver aqui. Muito bem. Depois, importante também, depois, a partir daí, tem que ser no banco de trás. Transporte coletivo de crianças, ou seja, o transporte escolar. Obviamente, obedece umas regras específicas, sendo que a situação dos 12 anos e do 1,35m mantém-se igual. Portanto, se for um transporte escolar de crianças com menos de 12 e menos de 1,35m, tem que ter o sistema de retenção específico para cada criança. Okay? Não podem levar crianças sentadas no lugar logo atrás ou ao lado do motorista. E depois, esse tipo de veículos tem que ter, obviamente, uma sinalização própria, que tenha aquele desenho, né, aquele painel laranja com o desenho parece o pai e uma criança, certo? E depois tem que ter um monitor, ou seja, para além do condutor, tem que haver outra pessoa responsável pelas crianças. É proibido entrar e sair ou abrir portas do veículo sem que este esteja completamente imobilizado. É proibido transportar passageiros em maior número que a lotação. Lotação é o número de lugares permitidos para esse veículo. É proibido transportar passageiros fora dos assentos. É proibido transportar passageiros nos velocípedes. Ou seja, vocês não podem, muitas vezes, como acontece, vão dar uma volta de bicicleta e levam um passageiro sentado lá naquela parte do quadro. Não. É proibido transportar menores de 7 anos num motociclo, num triciclo, ou num quadriciclo, ou num ciclomotor, salvo aqueles que têm aquela caixa rígida. Portanto, se for motociclos sem ter aquela capota, aquela caixa rígida, não podem transportar crianças com idade inferior a 7 anos. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Agora já estamos aqui. Em relação ao transporte de carga, como vocês estão a ver aí, esta é a imagem que elucida totalmente isto. Aqui, nesta situação do transporte da carga, o que é que se acrescenta aqui? Acrescenta-se a retaguarda. Ou seja, o que é que difere da entrada e saída de passageiros? É o transporte de carga, ou seja, carregar ou descarregar um veículo, deve ser feito pelo lado permitido à paragem. Paramos o veículo do lado direito, descarregamos ou carregamos pelo lado direito. Paramos o veículo do lado esquerdo, carregamos ou descarregamos pelo lado esquerdo, acrescentando aqui a parte da retaguarda. Esta operação, carga e descarga, mais uma vez, deve ser feita o mais rapidamente possível, de modo a não causar perigo ou embaraço para o trânsito. Aqui acrescenta-se de modo a evitar fazer ruídos incómodos, ou seja, não podemos estar ali a fazer muito barulho enquanto estamos a carregar e descarregar um veículo. E lá está, pela retaguarda e pelo lado permitido à paragem. Das perguntas que vos mais saem em relação a esta situação da carga e da descarga, ok? São que cuidados é que nós temos que ter? Na colocação da carga, nós temos que quê? Primeiro, que é das que mais sai, tem que ficar assegurado o equilíbrio do veículo. Quer seja o veículo que esteja parado, quer o veículo esteja em marcha. Ou seja, não pode haver uma deslocação da carga, não pode haver uma colocação da carga mais pesada à frente, ou mais pesada atrás, ou mais pesada do lado direito. Tem que haver ali um equilíbrio. Lá está, para não provocar desequilíbrio, porque tem que ficar assegurado o equilíbrio do veículo. É este que mais sai. Depois, obviamente, não possa vir a cair a carga a cair na via pública. Portanto, não pode vir a cair. Há, inclusive, uma foto que vos sai de um veículo, parece que está a largar areia. É uma contornação leve.
portanto, dá multa acontecer isto, portanto, não pode acontecer. Depois, não pode, o transporte dessa carga não pode reduzir a visibilidade do condutor. É claro que esta restrição é aplicada naquele tipo de veículos em que, por exemplo, no ligeiro, em que vocês olham para o retrovisor interior e têm visibilidade para trás e meterem lá uns casacos ou meterem lá alguma coisa que vai vos tapar. Aí, obviamente, se for um caminhão que já tem aquela caixa de carga, certo? Por si só já está anulado. Aí não há problema nenhum em tapar a visibilidade. Atenção, a visibilidade ao retrovisor interior. Os retrovisores exteriores aí já é diferente. Ok? Portanto, não reduz a visibilidade do condutor. Depois, não venha a ser arrastada pelo pavimento. Não seja, que é aquilo que vocês viram há bocado, tinha aí as vaquinhas. Apareceu-vos aí as vaquinhas, certo? Algures aqui. Já não sei. Pronto. Basicamente, também existe um número mínimo, desculpem, um número máximo de animais permitidos, certo? Portanto, não pode também exceder o número de animais, ou seja, não exceda a capacidade de animais permitida. Depois, não exceda, exceto naqueles transportes especiais que nós falamos, não exceda os 4 metros a contar do solo. Lembra-se, a altura máxima de um veículo, 4 metros. Portanto, na carga de um veículo, ou a carregar um veículo, não podemos o carregar de modo a que seja excedida uma altura superior a 4 metros. Nos veículos de transporte de passageiros, a carga não pode prejudicar, ou seja, não pode ser colocada no local afeto a esses passageiros. Nos veículos de transporte de mercadorias, a carga não ultrapasse, regra geral, não ultrapasse os limites, deixa-me só por aqui, os limites da caixa de carga. Sabem o que é mercadoria a granel? Sabem o que é mercadoria a granel? Transporte de areia, ou seja, tipo sementes, tipo sal, por exemplo, ok? Isso é mercadoria a granel. Nos veículos de transporte de mercadoria a granel, a carga não excede a altura dos taipais. Porquê? Porque senão depois... Por isso é que às vezes esse tipo de cargas são cobertos com o quê? Com uma lona, que é para depois não saírem cá para fora. Ok? Portanto, obviamente, não podem exceder, que é para também não ser expelido e não saírem cá para fora. Ok? Sabiam o que era esta mercadoria a granel? Não? Ok. É proibido carregar e descarregar ou abrir portas dos veículos em andamento. É proibido o transporte de carga em motociclos, que era aquilo que vocês estavam a ver aqui atrás. Portanto, nós podemos transportar uma carga no motociclo, mas não pode ser como vocês estão a ver aí. Tem que ser num atrelado próprio. Portanto, é permitido atrelarem um reboque ao vosso motociclo. Esse reboque só pode ter um eixo, só pode ter um rodado, certo? Portanto, 2 rodados, um eixo, certo? E aí sim podem transportar uma carga. Atenção, não podem nunca prejudicar mais uma vez os outros, não é? A carga ser de grandes dimensões e prejudicar os outros. E atenção, há aqueles motociclos que já têm aquelas cestas, aí podem levar carga lá dentro. Ok? Portanto, esse motociclo já está preparado para levar mercadoria dentro daquelas cestas, como vocês estão a ver aí, não é? Certo? Vocês estão a ver aí, não. Como vocês já viram de certeza absoluta nos motociclos, ok? Se for outro tipo de carga, tem que ser em reboque. Ok? Pronto. Acho que em relação a esta aula, como vocês estão a ver aí, não é muito extensa. Portanto, não está a carregar o vídeo? Ele realmente é pesado, este vídeo. Tem cerca de 50 minutos. Mas o vídeo da aula ou este? Ou agora, do Daniel? Ah, ok. Ele já está na parte seguinte, já está na parte do início da aula da manhã, percebes? Portanto, eu agora já puxei um bocadinho para trás. Ok. Para o pessoal, os outros conseguiram ver? Foi só o Daniel que não consegue ver o vídeo?
Sara. Ninguém fala agora? Fugiram todos? Mas conseguiram perceber? Daniel, mas conseguiste perceber na mesma? Sim? Pronto. Qualquer dúvida, já sabem, exponham no grupo do WhatsApp, assim como têm a gravação, certo? Lá na Drybox, podem obviamente rever quantas vezes vocês quiserem. Esta aula é simples, não sai nada de complicado em termos de testes, certo? Portanto, não tem problema nenhum, ok? Segunda palavra-chave, número 40. Encontramos em direto na próxima quinta-feira para a última aula, que é extensa, que é complicada. Portanto, preparem-se para a última aula, que é preparem até, aliás, se tiverem oportunidade, vejam o vídeo antes, vejam a aula antes, porque é mesmo complicada essa aula, porque há muitos termos novos. Ok? Pronto, agradeço a vossa presença, muito obrigado por estarem aí todos, ok? E qualquer dúvida, disponham. Está bem? Se alguém tiver dúvida, ainda fica aqui mais 5 minutos. Muito obrigado.